Antes, na eternidade, homem espiritual. Depois da queda, homem natural. É por isso que a Bíblia fala, Paulo ele fala sobre o homem natural e sobre o homem espiritual. Essa expressão, irmão, não é desconectada, ela vem tudo do princípio. O homem, ele era o quê? Espiritual e eterno. Ele era espiritual e eterno. Entrou o pecado, ele perdeu a eternidade e a espiritualidade. Ele passou a ser um ser natural. Um homem direcionado pela sua própria natureza pecaminosa. Isso quer dizer ser um homem natural. Não é mais direcionado por Deus. Marcelo, o que é um homem espiritual? É um homem direcionado por Deus. É um homem que anda dentro da vontade de Deus, pelo Espírito de Deus. Por isso que ele é um homem espiritual, porque é guiado pelo Espírito de Deus. O homem natural, ele é guiado pela sua própria vontade, pelo pecado, pelos anseios do que é gerado, que é produzido em nós diariamente, pela cobiça, pela vaidade, pelo orgulho. Isso é homem natural. Amém? Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Marcelo, por que tu está lendo esse versículo? Nós estamos continuando dentro do que nós acabamos de ler, né, anteriormente. Observe que aqui tem algo que abre a nossa mente. O pó volte. Tá? Agora essa palavra. Volta. Voltar. Retroceder. O pó volte à terra. Ou seja, o que é da terra volta para a terra. Todo elemento está voltando para a sua origem. O homem, ele é só espírito? Não. O homem também é de barro. Então, quando ele morre por causa do pecado, o que acontece? Ele tem que voltar para o lugar que anteriormente Deus tirou. Isso é muito importante você entender, porque você vai entender a ressurreição. Deus tirou o homem santo da terra. O homem pecou, agora ele volta para a terra. E o espírito volta para Deus. E a alma fica à mercê de juízo. Se morreu com Cristo, a alma vai para o inferno. E depois vai ser julgada e vai para o lago de fogo. Apesar que muitos não acreditam no inferno, mas nós acreditamos. Porque a alma, existe a alma, o espírito, a alma e a matéria física. A matéria volta para o pó por causa do pecado. Isso é o juízo de Deus, a sentença que está sobre a humanidade. O Espírito que Deus soprou, que é a janela pela qual Deus se relaciona com o homem na terra, Deus se relaciona com o homem através do Espírito que está no homem. Deus, ele é Espírito. Então ele precisa se comunicar com o homem através do Espírito que está no homem. E assim possa alimentar a alma do homem e a mente do homem, e o homem assim ser transformado, tendo a vida guiada pelo Espírito de Deus. Espírito, irmão, tem que se conectar com o Espírito. Nada que é espiritual vai se conectar com algo físico, irmãos. Amém? Então é importante a gente entender essas coisas. Então, observe que está voltando. Isso é consequência do pecado. O homem, se ele morrer sem Cristo agora, ele está morrendo. Se ele morrer sem Cristo, o seu corpo, o pó, volta para o pó. O seu espírito vai para Deus e a alma fica à mercê de juízo. A alma vai entrar em juízo, ou vai para o inferno, que é mais assim conhecido. Lago de fogo é outra coisa. É por isso que existe o inferno e existe o lago de fogo. Por quê, Marcelo? Porque a Bíblia fala que o homem ele é composto de espírito, alma e corpo. O homem não é só alma. O homem não é só corpo. E o que deu vida à estrutura física, irmão, isso é coisa bem óbvia, irmão, e simples de entender. Tem pessoas que entendem, quando a pessoa morre, acabou. Irmão, não existe, não tem como existir isso. É muito simples você olhando para a Bíblia. Por que é simples? Observe. Quando Deus ele cria Adão, ele tem vida. Quando Deus está no Éden, formando aquele homem com seus dedos, colocando o seu DNA nele, quando ele cria, já tem vida? Não tem. É simplesmente um boneco. É a mesma coisa o corpo morto. O que é que acontece com o corpo morto? Tiago, capítulo 2, versículo 26. Ele falando da fé. Assim também, o corpo, seu espírito está morto, é a fé sem as obras. Então, o que dá vida à estrutura física, não é a estrutura física. Não é o corpo físico que se dá vida a si mesmo.
Se fosse assim, não haveria necessidade de Deus soprar. Deus só criava o boneco, ele se levantava e saía andando e vivendo. Mas Deus cria o boneco e depois que ele cria, ele sopra. E só então o homem passa a ser alma vivente, um ser vivo. A alma vivente, ele passa a ser um ser vivo. Ele passa a respirar, a sentir. Isso só aconteceu depois que Deus soprou. Então, quando se morre, isso se desconecta, há uma desconexão. Desconecta. Então, o que dava vida ao corpo, sai. É por isso que o corpo morre. Porque a vida não está no corpo, a vida está no que Deus soprou dentro do homem. Então, como é possível, irmão, a pessoa entender que o homem morreu, pronto, acabou? Não existe imortalidade da alma. Irmão, isso é ensinamento do diabo. Isso é ensinamento do diabo. A Bíblia é clara em relatar tudo isso. Amém? Então, o corpo volta para a terra. O espírito volta para Deus, porque na ressurreição, o mesmo espírito que Deus soprou lá no começo, ele vai soprar sobre a vida de todos, tanto o salvo como o perdido. É assim que vai haver a ressurreição. Quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja e operar a primeira ressurreição, como que os salvos, corpo dos salvos, tá? Porque é os corpos dos salvos que estão na terra. A alma deles, o espírito deles está com o Senhor na eternidade, na cidade santa, aguardando a ressurreição. Quando a Bíblia fala de sono, não fala de sono do homem na sua totalidade. Está falando do sono da matéria, do corpo físico. Por causa do pecado, a matéria tem que voltar para o lugar que Deus tirou. Tudo tem que voltar. A matéria volta, o corpo volta, o espírito volta. Qual é o lugar de origem do espírito? O mundo espiritual. O homem ajuntou as duas partes. Deus criou o homem e colocou o homem. Aqui é parte física, terra, e Deus colocou sobre o homem a parte espiritual. Os dois planos, plano espiritual, plano físico. Mas primeiro sempre existiu o plano espiritual. Depois veio o plano físico. Então Deus faz uma conexão e faz uma união. Ele sopra o espiritual dentro do material e forma um homem, espírito, alma e corpo. Por causa do pecado, isso se desconecta de novo. Então, cada um volta para o seu lugar de origem. Quando fala que o espírito volta para Deus, não devemos entender que o espírito aqui foi para o inferno ou para a salvação. Não é isso. O que fica a mercê de juízo é a alma. É a alma que está lá no Arde, do capítulo 19, no capítulo 16 de Lucas, você vai ver que aquela parte ela complementa isso. Porque ali fala da alma do rico. Não fala do espírito dele, fala somente da alma. Cadê o espírito? O espírito voltou para Deus, é de Deus o espírito. O espírito é a conexão que Deus faz com o homem. Quando o homem morre, a alma vai para o juízo, ou para o Senhor, ou para o lago de fogo, como aconteceu com este rico. Amém? O espírito voltou para Deus e o corpo. Lá está falando também que ele foi sepultado. Ele foi sepultado e quando ele ergueu os olhos já estava em tormento. Observe que o corpo voltou para o pó. E a alma foi para o juízo. E o espírito, Marcelo, está no Antigo Testamento, voltou para Deus, que nós acabamos de ler. Então nós temos aqui a plenitude do homem. Espírito, alma e corpo, como Paulo falou no capítulo 5 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Tudo o quê? Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor. Amém? Então, a segunda morte nós estamos tratando. Morte espiritual, morte física. A terceira morte qual foi, Marcelo? Abra sua Bíblia, no capítulo 2, o versículo 11 de Apocalipse, está escrito assim: consequência do pecado. Capítulo 2, versículo 11, está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Marcelo, o que quer dizer isso? Para você melhor entender, vamos para Apocalipse capítulo 21, mas o texto-chave é o versículo 8. Está escrito assim:
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Verso 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Verso 5, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que eu faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verso 6, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa, primeiro, e Ômega, o último, o princípio, primeiro, e o fim, o último. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, olha lá, quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aí talvez você se pergunta, Marcelo, mas peraí, quem vencer? 7 vezes a Bíblia fala isso no livro de Apocalipse, quem vencer. Apesar de quem está em Cristo Jesus, nova criatura, é filho, mas existe a necessidade de permanecer como filho até o fim. Guarde isso. Ele nos deu o poder de sermos filho, e isso não é entendido. Marcelo, peraí, se eu já sou filho, eu já sou salvo. Exatamente, você já é salva. Você já é salvo em Cristo Jesus. Mas entenda algo aqui que a Bíblia diz, para vocês entenderem esse versículo 7 de Apocalipse 21. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, a pessoa tem que receber pela fé o Evangelho. Receber Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi dado por Deus, através do sacrifício de Jesus, ao homem na terra, o poder de ser filho de Deus. Quando o homem ouve a palavra, se arrepende dos seus pecados, ele é recebido pelo Pai, por intermédio do sacrifício de Jesus, como filho, como justo, justificado. É por isso que a Bíblia fala que nós somos justos. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos justos, porque nós fazemos tudo certinho, não. É porque nós fomos justificados pelo o principal justo, que é Jesus Cristo. A pessoa se arrependeu, entendeu que precisa de Jesus e que sem ele vai para o inferno se não receber ele como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o propósito pelo qual ele morreu e ressuscitou no nosso lugar, para poder nos levar a Deus novamente, mas aí precisa o homem receber. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado, para as pessoas entenderem os dois caminhos, o caminho da perdição e o caminho da salvação, para que o homem ele faça a sua escolha entre servir a Cristo e estar com ele na eternidade, e entre permanecer numa vida de pecado e saber, ter a consciência que vai morrer, mas vai sofrer eternamente banido da presença de Deus. Isso é muito sério. Isso é um negócio para nós parar e pensar. Pare para pensar. Nós passar a eternidade banido da presença de Deus. Nunca mais ver a face dos irmãos. Nunca mais ver a face de Jesus. Nunca mais ver a face de Deus e viver num sofrimento junto, irmãos, com demônio. Junto com demônios. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. O que está em jogo aqui é a minha alma e a sua alma. Não se preocupe primeiro com os que estão em volta. Se preocupe primeiro com você. Como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Eu já recebi Jesus e de fato Jesus está na minha vida. Todos que recebem o poder e passa a ser filho. Mas a gente tem que perseverar até o fim. É aí onde entra a palavra que nós acabamos de ler. Quem vencer herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. É aonde eu quero chegar no verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idolatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quem é que sofrerá a condenação eterna? Está aqui, ó. Todos nós, irmão, somos dignos de condenação eterna, mas Deus enviou a solução.
Deus enviou a solução. Amém? Deus enviou a solução. Então, observe, por que Deus enviou a solução? Porque essa é a condição da humanidade. Feitiçaria, não crer, idolatria, homicida, pessoas que matam, pessoas que odeiam. Aqui está uma relação de pecado das pessoas que serão lançadas no lago de fogo porque viveram nessa prática, não se converteram. Porque quando há um novo nascimento, a pessoa não vive mais nisso. Quando a pessoa nasce de novo, a pessoa não vive mais no pecado, irmão. Não tem como. É uma nova criatura, é o inverso de velho. Por quê? Porque a palavra está na pessoa, o Espírito de Deus está na pessoa. Então a pessoa passa a buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus já está dentro da pessoa. Então observe, aos incrédulos, tímidos, medrosos, incrédulos, pessoas que não creem. E nós somos salvos pela fé. E a fé que agrada a Deus, a Bíblia diz no capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe. Nós percebemos aqui nesse verso, os incrédulos, eles são abomináveis, eles são homicidas, eles são fornicadores, prática de relacionamento fora do casamento, entendeu? Homicida, pessoas que matam com palavra ou fisicamente, idólatra, pessoas que adoram imagem, pessoas que adoram o homem, adoram futebol, adoram tanta coisa, menos Deus. Mentirosos, quem é o pai da mentira? O diabo. Então estes, o texto está dizendo, serão lançados na segunda morte, irmãos. Na segunda morte. Os nomes desses não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 21, ainda o versículo 27 está escrito. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente entrará na salvação aqueles que se redimiram, que ouviram a palavra, receberam a palavra, se converteram e passaram a viver uma vida nova com Cristo e perseveraram até Deus recolher ou até a vinda do arrebatamento. Somente este, que o seu nome na hora é escrito no livro da vida, o seu nome precisa estar lá. Marcelo, por que se o nome não estiver lá? É porque a gente não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Apocalipse 20, versículo 11. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Não entregou de coração a Deus a sua vida, mas em parte ou enganosamente, sem verdade. Então, quando nós entregamos com verdade a nossa vida a Jesus, o nosso nome é escrito nesse livro. Mas quando não entregamos a vida para Jesus, no registro celestial, no tribunal celestial, onde está neste momento, na Cidade Santa, não tem um registro que eu fui transformado, que eu recebi Jesus, o meu nome não está lá, o seu nome não está lá, ou pode estar ou não pode estar. Se houve conversão genuína e verdadeira, o nome está lá. O seu nome tem que estar lá no dia do juízo. Porque o que não tiver é porque não recebeu Jesus. E esse que não estiver o nome, será lançado no lago de fogo, como está escrito aqui. Amém? Já vamos terminar. Vou ler mais 3 textos aqui. Então, observe, irmãos. Deus enviou seu Filho para se fazer maldito por mim e por você. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Então, observe. Cristo se fez maldito por mim, por você e por toda a humanidade. Marcelo, aí vocês fazem essa pergunta. Por que Jesus se fez maldito, se lançando no madeiro, por mim? Por que ele se fez maldito no nosso lugar? A resposta está em Mateus 25. A partir do versículo 31. Está escrito assim. E quando o Filho do Homem vier, em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. O verso 34 é aonde eu quero chegar. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos, ou seja, abençoados do meu Pai. Então Jesus se fez maldito para resgatar a humanidade e colocar na condição de benditos do Pai, para poder herdar o reino que está preparado desde a fundação do mundo, que esse é outro ponto que nós vamos tratar em outras lives.
Porque as pessoas pensam que o reino está lá no céu e a gente vai morar eternamente lá, e o reino é lá, e as pessoas têm esse entendimento, e não é. O homem não vai viver eternamente no céu. Amém, irmãos? Nós vamos entender o que é esse reino que foi preparado desde a fundação do mundo, ou seja, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Então, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui é o regresso de Jesus, é o tribunal de Cristo das nações, a igreja vai estar com Jesus aqui. Esse julgamento vai ser na vinda de Jesus, não na primeira vinda, mas na segunda, para entrar no reino milenar. E aqui haverá um juízo. Então ele fala assim, olha, vocês são benditos. Por que esses são benditos? Porque receberam a bênção. Jesus se fez maldito para nós sermos benditos, para nós herdar a herança, sermos abençoados com a herança que vamos possuir. Qual é a herança, Marcelo? A eternidade. Mas o que vai acontecer com os que não vão receber e não vão estar na condição de benditos? O versículo 41 está escrito. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, será dividido esse povo naquele grande dia. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Essas palavras não estão aqui por acaso. Vinde benditos, apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Porque Cristo se fez o quê? Maldito. No nosso lugar, levando o pecado da humanidade. Por isso que ele se tornou um ser maldito. Porque ele levou o pecado de toda a humanidade sobre ele, para toda a humanidade que recebesse ele, se tornasse bendito do Pai. Porque recebeu o sacrifício do Filho que se fez maldito, por causa do pecado que estava sobre mim e sobre você. Ele já levou o pecado. Mas para o homem tomar posse da vida eterna, ele precisa receber a mensagem. Ele precisa se converter dos seus maus caminhos. Ele precisa se arrepender da sua vida de pecado e seguir o mandamento de Jesus. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, o juízo eterno, não foi preparado para mim, não foi preparado para o homem, não foi preparado para a humanidade, porque se fosse assim, o homem já estava perdido. O Cristo não precisava ter vindo e morrido. Não precisava, porque o homem já estava perdido mesmo. Então o inferno não foi preparado, o lago de fogo não foi preparado para o homem. Marcelo, por que milhões estão indo para lá agora? Porque não quer entregar a vida para Jesus. Não quer renunciar ao pecado. Não quer se converter das suas más obras, porque o pecado ele é bom. Mas o final disso é ranger de dente, é sofrimento. O pecado traz gozo, se prostituir, fornicar, beber, balada, falar da vida alheia, todo tipo de pecado. E ainda que o homem não faça nada disso, seja o melhor homem à vista dos homens, ele é um pecador e o pecado está sobre ele. Cristo já levou, mas se ele não se converter, o pecado permanece sobre ele. É por isso que o texto que nós lemos, capítulo 3, versículo 36, do versículo de João, está dizendo, a ira de Deus permanece, está dizendo a fúria, a justiça de Deus que cairá sobre o ímpio, porque não se converteu, está sobre a vida daquela pessoa. Por quê? Porque ainda não tomou posse da vida eterna, ainda permanece no pecado, ainda permanece no mundo de treva, não entrega a vida para Cristo, porque entende que entregar a vida para Cristo é abandonar o pecado, e o pecado ele é bom, a pessoa não quer deixar o pecado. A ira de Deus permanece. A ira de Deus cairá sobre a vida destes, quando Cristo vier. Amém? Nós vamos continuar até aqui para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, pela tua graça e infinita misericórdia, Senhor, te louvamos. Te agradecemos, meu Deus, por este momento. Te agradecemos, meu Deus, pela tua graça, tua fidelidade, em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui, meu